O tema da nossa reflexão é distorcendo o Evangelho. Eu vou iniciar hoje uma série de reflexões com esse tema, distorcendo o Evangelho. O meu propósito é distorcer o Evangelho. Charles, você está ficando louco? Não, preste atenção no que eu vou dizer para você entender a mensagem que eu quero transmitir para você. Para que a gente possa refletir sobre isso, eu quero ler com você o que Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo de número 3, no versículo 16. Pedro escreveu assim, olha, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, isso falando sobre o Evangelho, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca dessas coisas, nas quais existem muitos pontos difíceis de entender, de forma que os indoutos e inconstantes torcem as Escrituras para a sua própria perdição. Eu disse que o tema da nossa reflexão é distorcendo o Evangelho. Por que eu coloquei esse tema na nossa reflexão? Porque eu tenho percebido que em muitas denominações religiosas o Evangelho foi torcido. A palavra de Jesus tem se confundido com ritos e dogmas religiosos. Eu tenho percebido que muita coisa pregado dentro das chamadas igrejas, e quando eu digo igreja, quem já me acompanha aqui mais tempo sabe, eu estou falando igreja com I minúsculo, templos, denominações, instituições. Muitas dessas mensagens pregadas nesses lugares nada tem a ver com o verdadeiro evangelho que Jesus nos ensinou. A grande verdade é que o evangelho tem sido torcido por essas pessoas, e a grande maioria destas pessoas de má índole, pessoas que conscientemente decidiram torcer a verdade do evangelho para pregar um falso evangelho como se esse fosse o verdadeiro. E deixa eu te dizer uma coisa, infelizmente, esse falso evangelho tem se passado por verdade. E muitos de vocês que vão me assistir aqui pela primeira vez, ouviram ou já ouviram esse falso evangelho e julgaram ser ele verdadeiro. É por isso que muita gente acredita que para seguir Jesus é quase que impossível. Por quê? Porque a religião, com as suas tradições, com seus dogmas, com as suas teorias mirabolantes, criaram um falso evangelho, um falso Deus, um falso Jesus e vendem para vocês como se fosse o verdadeiro, e a maioria compram esse falso evangelho como verdadeiro. O evangelho tem sido torcido pela religião. Mas eu me proponho aqui, a partir de hoje, retornando os nossos encontros de terça a domingo às 8 horas da noite, ou melhor, domingo não, de terça a sábado às 8 horas da noite, para poder distorcer Deliane Lemes, Camila Santos, obrigado Camila, Elétrica, AS Elétrica, Regis Costa, Espaço da Dayana Mendes, Deus abençoe, para distorcer esse evangelho que foi torcido por pessoas com intenções erradas, com intenção de enriquecer, de ter poder, e aí eles torcem a verdade do evangelho. Bom, então nessa série de reflexões acerca do tema distorcendo o evangelho, hoje nós vamos falar sobre o evangelho não se propõe unicamente, presta atenção, o evangelho não se propõe unicamente a mudar comportamento. Muita gente, irmã Maria Rosa, Afonso, muita gente acredita
que o objetivo do evangelho é mudar comportamento. Bom, a mudança de comportamento, Pedrita, Deus abençoe, a mudança de comportamento é uma consequência de algo maior que o evangelho produz em nós. Porque o evangelho, ele não trabalha, ele não muda, ele não transforma simplesmente o que se pode ver, mas principalmente aquilo que eu não consigo ver. Sabe? Porque muitas pessoas frustradas dentro da religião, e sabe por quê? Existem muitos hipócritas dentro do sistema religioso. É porque o sistema religioso trabalha com a mudança comportamental. Se você bebe, tem que parar de beber. Se você fuma, tem que parar de fumar. Se você faz isso ou aquilo, tem que parar, porque isso aí é mudança de vida, segundo o evangelho pregado pelo sistema religioso. Agora, o verdadeiro evangelho, ele começa trabalhando não aquilo que você faz, mas sim quem você é. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. O grande problema, o seu grande problema, não é o que você faz. O seu grande problema é quem você é. O tipo de pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais é: ô Charlison, eu posso beber? Charlison, eu posso ouvir música? Bom, e a minha resposta sempre é a mesma. O problema não é o que você faz. O problema é quem você é. O problema não é o que você faz, o problema é o porquê você faz. Estive conversando com uma pessoa há poucos dias e ela disse que o esposo fica muito agressivo quando bebe, né? E eu disse para ela: não, ele não fica agressivo quando bebe. Ele apenas usa a bebida como desculpa para colocar para fora quem ele é de verdade. O problema não é o que você faz, o problema é quem você é. Porque quando você... A Bíblia de Jesus diz assim: olha, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será densas trevas. Ou seja, minha gente, é o nosso olhar para a vida que vai definir a nossa maneira de viver. É quem nós somos de verdade que estabelece o nosso caminhar nessa terra. Agora, o sistema religioso, ele usa de artimanhas para tentar mudar comportamentos. E para mudar comportamentos, o que eles fazem? A principal estratégia do sistema religioso para tentar mudar o comportamento das pessoas é implantar o medo. E principalmente medo do chamado inferno. Né? Se você continuar bebendo, você vai queimar eternamente no fogo do inferno. Se você continuar ouvindo música, você vai arder para sempre no mármore do inferno. E deixa eu te dizer uma coisa: o medo, principalmente o medo do inferno, não muda caráter. Pelo contrário, transforma você em um hipócrita. Sabe por quê? Porque muda apenas a roupagem, muda apenas a casca, mas o conteúdo, aquilo que de fato existe aqui dentro, continua a mesma coisa. Entende? Se você pode compartilhar essa live com outras pessoas, compartilha aí, minha gente. Eu vou ser breve, tá bom? Mas compartilha com outras pessoas, por favor. Quando a sua tentativa de ter uma vida devocional é motivada simplesmente por medo, esse medo cria em você uma máscara e você se torna um hipócrita, porque você julga quem faz, mas dentro de você existe um desejo ardente de fazer o mesmo. Aí você se sente indignado, porque você queria tanto fazer e não faz, e fulano está lá fazendo tranquilamente. Não é possível que Deus não vai cobrar do fulano. O medo não muda caráter.
Ele transforma pessoas em hipócritas. E é por isso que tem tantos hipócritas dentro do sistema religioso. Porque são pessoas movidas pelo medo. São pessoas movidas pelo pavor. A grande maioria, e eu digo sem medo de estar errado, a grande maioria das pessoas que estão dentro dos templos não estão ali porque amam a Deus. Não estão ali porque têm prazer de estar com Deus, têm prazer de estar com pessoas, embora digam, eu amo estar na casa de Deus. Mentira! A grande maioria das pessoas dentro dos templos religiosos estão lá porque tem medo. Medo do inferno, medo do diabo, medo do castigo de Deus. E é o medo que move essas pessoas. E tais pessoas passam a vida inteira carregando esse fardo pesadíssimo do desejo de fazer, mas o medo de, se fizer, está perdido. O Evangelho não se propõe a isso, minha gente. Isso é pouco demais para o Evangelho. O Evangelho não muda simplesmente, perceba, coloca uma ênfase nesse simplesmente que eu estou dizendo, porque senão depois vai chegar a gente aqui falando que então quer dizer que não tem que mudar de vida. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o foco principal do Evangelho não é em comportamento, e sim no caráter, e sim em quem você é. Compreende? A mudança que você precisa não está nos lugares que você vai, com as pessoas que você conversa. Não. Isso aí vai ser consequência. A mudança que você precisa está em quem você é. Está naquilo que arde aí dentro que ninguém pode ver. Porque é muito fácil eu chegar aqui diante de você. Você está me vendo aqui tem quase 20 minutos, né? E eu passar uma imagem de super-herói, super espiritual. Mas e o que tem aqui dentro? E quem eu sou de verdade? Talvez esse seja um dos maiores dilemas do ser humano. É esse jogo entre o que ele é e o que ele aparenta ser. É esse jogo entre qual é a sua essência e qual é o personagem que ele veste todos os dias para comparecer diante da sociedade. Deixa eu silenciar o Falcão aqui. Quase 4 meses sem live. Voltamos hoje e o Falcão continua chato do mesmo jeito. Pronto, Falcão. O problema é quem você é. Por isso, eu quero dar aqui um conselho e vou encerrar agora, tá bom? Zoraide Rodrigues, Deus abençoe. Eu e a minha casa servindo o Senhor, Deus abençoe. Pedro, Deus abençoe. Márcio. Um conselho que eu vou dar aqui para você, que é um religioso sincero. Vou repetir. Conselho para você que é um religioso sincero. Por que para os religiosos sinceros? Porque para quem não é sincero, não adianta. Eles não vão ouvir conselhos, eles não querem ouvir conselhos, né? Agora, para você que é um religioso sincero, o conselho que eu dou para você é que você não procure uma mudança externa. Não procure uma mudança aparente. Eu converso sempre com as pessoas aqui que a diferença que as pessoas procuram em nós não está na roupa que você veste, não está no seu português bem falado, nem com as palavras que você seleciona para expressar o que você tem a dizer. A diferença é que as pessoas procuram em mim, em você, é aquilo que você tem lá dentro, que o mundo não pode ver. É o seu amor pelo próximo. É quando você decide honrar e amar a Deus no outro. O que a maioria dos religiosos não consegue compreender é que não existe outra maneira de amar a Deus, de servir a Deus,
a não ser no próximo, gente. A não ser servindo o outro, a não ser estendendo a mão para o necessitado. Aí, dentro do sistema religioso, instaura-se uma mudança comportamental. Detalhe, mudança essa, Erivaldo, mudança essa que nem eles conseguem, nem quem cria as regras conseguem segui-las. Aí o indivíduo se torna um hipócrita, arrogante, soberbo, se sentem donos do céu, se sentem porteiros do céu e acham que podem julgar, decidir quem é salvo, quem não é salvo, quem tem Deus e quem não tem Deus. O grande problema da religião é a sua incapacidade de atender os requisitos que eles mesmos criaram. Sabe por quê? Outro dia me disseram assim, é muito difícil ser crente. Eu disse, é mesmo. E a culpa disso, sabe de quem é? De vocês, crentes, que criaram as suas doutrinas, seus dogmas, seus paradigmas, as suas tradições que nem vocês conseguem obedecer. Aí complica, né, minha gente? Complica. Outro dia me disseram, o evangelho é complicado demais. Não, o evangelho não é complicado demais. Complicado demais é a distorção do evangelho. Complicado demais é isso que foi criado pelas denominações e apresentado para nós como se fosse evangelho. Isso sim é complicado, minha gente. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás dizendo que céu de crente é vazio. E quando eu digo crente, eu não estou dizendo no sentido de crer, eu estou dizendo no sentido de pertencente ao sistema religioso. Céu do sistema religioso é vazio. Por quê? Porque nem eles vão entrar nele. Ninguém vai para esse céu criado pelo sistema religioso. Por quê? Porque o sistema religioso não prega o evangelho que muda caráter. O sistema religioso não prega um evangelho que muda personalidade, que muda essência. Não, não. O que o sistema religioso prega é um falso evangelho, que se preocupa apenas com o pano da roupa que você veste, o comprimento do seu cabelo, se você usa maquiagem ou não, se você bebe cerveja, vinho ou não sei o que tem lá ou não. A preocupação desse falso evangelho é comportamental em relação àquilo que você faz, enquanto a preocupação, a proposta do evangelho que Jesus pregou e trouxe a nós é mudança de essência. Eu repito e encerro: o seu problema não é o que você faz, o seu problema é quem você é. Quantas pessoas vivem uma vida aparentemente santa, perfeita, uma vida sem defeito aparente, mas o coração cheio de podridão. É o que Jesus disse, né? São verdadeiros sepulcros caiados. O que é isso? É que por fora é belo, mas a verdade é o que está no interior, e o que está no interior é podridão. Assim é o coração de quem foi alcançado por esse evangelho torcido. Mas hoje nós viemos aqui na nossa primeira live com o tema distorcendo o evangelho, para distorcer isso que foi torcido. Como Pedro disse na nossa leitura inicial aqui, no capítulo 16, ou melhor, do capítulo 3, no versículo 16 de 2 Pedro, que os indoutos torcem a verdade do evangelho para a sua própria condenação, para a sua própria perdição. Quantas pessoas hoje têm torcido o evangelho? Eu glorifico a Deus porque tem se levantado um grupo de pessoas corajosas que decidiram distorcer
o que foi torcido, que decidiram colocar a cara a tapa para poder apresentar a verdade do Evangelho. Eu vou falar para você, se você é uma dessas pessoas que está aqui me assistindo agora, não pense que para você vai ser aplausos, porque não é. Estava conversando ontem com uma amiga minha, que a minha cidade não é pequena, é uma cidade até grande, mas eu percebo quando eu vou aos grandes centros aqui da cidade, eu percebo olhares, eu percebo feições faciais de pessoas que me ouviram distorcer o Evangelho e que dizem assim: não pode. Não pense que você vai ser aplaudido, que você vai ser elogiado. Não, e nem queira isso, sabe, gente? Esse não é o lugar do pregador. A mensagem é maior que o pregador. O problema de muita gente é que ele prefere o engano. Por quê? Porque o engano acende holofotes, o engano te coloca no pódio, o engano, ele é aceito. Eu preguei há um tempo atrás falando que a mentira é muito mais bem recebida do que a verdade. Só que tem muita gente que quer recepção, né? Tem muita gente que quer o aplauso, os elogios, aí se vendem. Mas é isso, minha gente. Vamos distorcer o Evangelho. Vamos deixar o Evangelho conforme Jesus ensinou. Tudo que foi torcido pelo sistema religioso, tudo que foi torcido pelo engano, pelos falsos líderes, pelos falsos pastores, por aqueles que querem enriquecer a custas dos outros, será distorcido. Será colocado às claras. E a verdade do Evangelho vai ser revelada. Tem sido revelada a todos nós. E eu acredito que cada um de nós que estamos aqui seremos uma ferramenta essencial nesta pregação do Evangelho. Amém? Se você quiser continuar assistindo esta série de reflexões, hoje foi o nosso primeiro tema, né? Eu vou fazer uma série de reflexões com o tema Distorcendo o Evangelho. E hoje nós falamos sobre o Evangelho não muda apenas comportamento. Se você quiser continuar participando dos nossos encontros e seguir essa série de mensagens, amanhã, às 8 horas da noite, nós estaremos aqui novamente com mais um tema sobre o Evangelho e você é meu convidado, tá bom? Se você ainda não me segue aqui no TikTok, me siga. Se você ainda não está inscrito no meu canal no YouTube, vai lá. Aqui na bio do meu TikTok tem um link para você ir lá para o meu canal no YouTube. Chegando ali, assista os vídeos, deixe seu comentário, se inscreva e dá um joinha lá para ajudar a gente, tá bom? Renato, Deus abençoe. Paulo, Deus abençoe. Daiane, Deus abençoe. Deliane, um beijão, Deus abençoe. Marcos, Deus abençoe, meu querido. E é isso aí, gente. Até amanhã. Foi muito bom estar com vocês hoje. E amanhã nós nos veremos novamente, tá? Beijão a todos. Fiquem com Deus.